Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Então, professor. Beleza. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bem. Na medida do possível, né? É. Mas está perto de acabar, se Deus quiser. Já já vai estar todo mundo vacinado, vai estar tudo resolvido. Vamos aguardar um minutinho aqui, o pessoal terminar de entrar para a gente começar. Vamos lá. Bom, meus queridos, a gente parou em vetores. Falamos de vetor resultante, não foi isso? Antes do recesso terminar, a gente parou nessa parte de vetores. Então, só para relembrar aqui rapidinho, eu falei para vocês do vetor, que é um segmento de reta associado a uma direção e um sentido, que representa uma grandeza vetorial. Falamos da diferença entre grandeza vetorial e escalar, né? Disse para vocês que os vetores poderiam ser associados, e essa associação daria origem a vetores que são chamados de vetor soma ou vetor resultante. E expliquei que essa soma, esse vetor soma, nem sempre corresponde a uma soma algébrica, uma soma matemática. Depende da disposição desses vetores. Então, nós temos aqui, primeira situação, só para relembrar rapidinho, se a gente não tivesse nenhuma direção formada entre os vetores com mesma direção e mesmo sentido. O ângulo é zero aqui. O vetor A está para a direita, B está para a direita. O vetor resultante vai ser obtido através da soma dos dois vetores. Por exemplo, se aqui fosse um deslocamento de 1 metro e o B deslocamento de 3 metros para a direita. Qual seria o deslocamento resultante? 4 metros para a direita. 1 de A mais 3 de B, 4 metros para a direita seria o deslocamento resultante. Então, o vetor soma ou resultante seria a soma do vetor A mais B, normalmente, tá? Isso só ocorre no primeiro caso, quando os vetores têm mesma direção e mesmo sentido. Nós podemos ter casos em que os vetores têm mesma direção e sentidos opostos, formam um ângulo de 180 graus. A direção, lembre-se que é o grau, tá? A angulatura em relação à linha do horizonte. 180 graus é o ângulo, é a direção dos vetores. Se os vetores têm 180 graus, um está para um lado, o outro está para o outro. Eles são opostos. Eles têm mesma direção em sentidos contrários, tá bom? Então, o vetor A, imagine que fosse deslocamento também. A deslocou 4 metros para a direita e B o deslocamento de 1 metro para a esquerda. Se eu desloco 4 metros para a direita, depois 1 metro volto para a esquerda, o meu deslocamento resultante foi o quê? 3 metros para a direita. Então, como é que eu vou achar o vetor soma ou o vetor resultante? Vou diminuir, subtrair o módulo do vetor A com o vetor B. Então, vai ficar 4 menos 1, 3, que é o vetor resultante. Certo? Todo mundo está lembrado disso aí, né? Terceiro caso, quando os vetores estão perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus.
nesse caso aqui, nós traçamos a projeção pela regra do paralelogramo, e aí a gente forma um triângulo retângulo. Esse lado aqui, A, corresponde ao cateto oposto. S, que é o vetor soma a hipotenusa, e B vai ser o cateto adjacente. Para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, eu uso o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso Professor, tá aqui, tudo verde para mim aí, esse slide. quando forem... Tá verde? Não, agora voltou, agora voltou. Beleza. Se tiver qualquer coisa, avisem aí. Então, quando os vetores são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, o que vai acontecer? Nós iremos calcular por Pitágoras a hipotenusa, tá bom? Então, nós teremos aqui, por Pitágoras, S ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso quando os vetores formam um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, se B fosse um deslocamento de 4 metros para leste e A um deslocamento de 3 metros para norte. Se eu deslocar 4 metros para o norte e 4 metros para leste, desculpe, 3 metros para o norte, o deslocamento resultante será 5 metros para nordeste. Por quê? Jogo em Pitágoras e aí vai ficar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tiro a raiz, vai dar a raiz de 25, que dá 5. Certo? Então, o deslocamento resultante, 5 metros para nordeste. Dúvidas? Tranquilo, aí abre o microfone e me dê um retorno, que eu não sei se vocês estão me ouvindo. Tranquilo, gente? Eu não estou ouvindo vocês. Tranquilo, professor. Beleza. Tem gente que está abrindo o microfone e eu não estou ouvindo, agora que eu consegui ouvir melhor. Bom, então é o seguinte, como que na prática o cara pode deslocar para norte e para leste ao mesmo tempo? Por exemplo, um avião. Imagine que o avião sai aqui do sul do país e vá para o norte do país, tá? Ele sai em linha reta, seguindo um voo que sai do sul em direção ao norte. Ele vai fazer uma trajetória retilínea. Só que no meio da viagem ele pega um vento que está soprando para leste. O que vai acontecer? Esse avião ele vai ser desviado e a resultante dele vai ser um deslocamento para nordeste. Então, ao invés de ele chegar no norte do país, ele chega no nordeste do país. Estão entendendo? Por quê? Professor, Vai interagir a velocidade do avião com a velocidade do vento e vai empurrar ele para nordeste. Sim, pode perguntar. poderia ser um outro exemplo também, por exemplo, quando a gente está jogando bola e a bola está meio murcha, é quando você chuta o vento muda a direção da bola? Poderia ser isso também? Também, tá? Poderia ser do barco também, quando o barco está deslocando no rio e a correnteza empurra ele para outra direção. Sempre que você tiver atuação de deslocamentos perpendiculares, vai dar um deslocamento resultante, tá? Então, normalmente quando o vento atua, quer seja em bola, quer seja num barco, num avião, ele vai, com a velocidade dele, deslocar, fazer uma alteração no deslocamento. E aí você vai ter um deslocamento resultante. Beleza? Tá. Seu exemplo está correto, sim. Bom, e nós temos a outra situação quando não cai nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira. Ou seja, não tem mesma direção e mesmo sentido, não tem mesma direção e sentidos opostos e não são perpendiculares. Eles formam ângulos diferentes de 90 graus. Tem direção diferente. Então, você vai usar a lei do cosseno em matemática. S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes cosseno do ângulo. Tá? Então, essa situação, quando os vetores têm direções diferentes e um ângulo diferente de 90 graus, não estão perpendiculares. Foram esses 4 casos que nós estudamos, tá? Depois, a gente vai
passar para o nosso conteúdo de hoje, que é a decomposição de vetores, tá? Alguém tem alguma dúvida? Lorena quer fazer uma pergunta? Levantou a mão aí. Sim, eu Pode fazer, poderia Lorena. explicar Bom esse dia. último caso de novo? Como? Sim, eu poderia explicar esse último caso de novo? Poderia sim, veja bem. Quando nós temos, Lorena, um vetor que ele é diferente de ângulos diferentes de 90 graus. Então, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que tem 4 casos. Mesma direção e mesmo sentido, tá certo? Então, quando os vetores estão apontando para a mesma direção e mesmo sentido. Se começar a me seguir, eu dou um tiro nele. E aí, Nada quando de nós temos mesma direção e sentidos contrários, então, mesma direção e mesmo sentido, o ângulo é 0. Mesma direção e sentidos contrários, 180 graus. Direções diferentes, eles podem estar perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Só que eles podem ter direções diferentes, ó, esse daqui está para leste e esse está para nordeste. Só que eles não são perpendiculares. Então, eles não atendem nenhum dos 3 casos, tá? Então, o que vai ocorrer? Ele tem um ângulo diferente de 90 graus, de 0 e de 180. Então, pode ser, sei lá, 60 graus, 30 graus, 120 graus, são ângulos diferentes. Se eles têm ângulos diferentes, como é que você vai calcular? Você não pode calcular das 3 formas iniciais. Você vai ter que jogar a lei do cosseno em matemática. Esse aqui, ó, no perpendicular, você usa Pitágoras, o teorema de Pitágoras, para calcular a hipotenusa. Nesse daqui, para calcular esse lado do paralelogramo, desse triângulo, você vai usar a lei do cosseno em matemática. Então, S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes o cosseno do ângulo. Por exemplo, se aqui eu tivesse 6 e 8, o A fosse 8 para Nordeste e B 6 para Leste, o que eu ia fazer? Eu teria que saber qual o ângulo formado entre eles, 60 graus, por exemplo, e aí eu iria jogar aqui, ó, S ao quadrado ia ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 2 vezes 6 vezes 8 vezes o cosseno de 60, que é 1/2, 1 sobre 2. E aí você ia multiplicar por 0,5, elevar ao quadrado e achar, depois da raiz, o valor do vetor resultante. Conseguiu entender? Entendi, obrigada. Beleza. Bom, então, são as 4 formas da gente tirar o vetor resultante, tá? Agora nós vamos ver decomposição de vetores. O que é a decomposição de vetores? Decomposição de vetores é exatamente o oposto, o contrário. O que eu disse que a gente fazia para determinar o vetor resultante? Eu falei que a gente pegava os vetores de 2 em 2 e íamos somando, não é isso? Interagindo, tirando a soma vetorial de 2 em 2 vetores até chegar no resultante. Eu passei exemplos para vocês de soma de vetor, né? E aí, eu mostrei a situação que você tinha mais de um vetor, você ia pegando de 2 em 2 para poder calcular o vetor resultante. Aqui é exatamente o processo oposto. A gente vai pegar um vetor resultante e determinar os 2 que formaram esse vetor. Ou seja, a gente vai calcular os 2 vetores que interagiram e deram a resultante. A gente vai decompor o vetor resultante em seus vetores de origem, tá? Então, é um processo contrário. Então, o que é decomposição de vetor? Decompor o vetor, a gente chama de decomposição em componentes ortogonais, ou seja, a gente vai pegar um vetor resultante e achar as componentes desse vetor, ou seja, os vetores que interagiram e formaram esse vetor resultante, tá? Então, processo contrário, oposto do que a gente viu. Por exemplo, observe esse vetor VO aqui, que está de amarelo aí para vocês. Esse vetor VO amarelo, ele tem uma direção, que é esse ângulo alfa aqui.
tá? O vetor, ele estaria assim, ó. Eu tenho esse vetor... Ave Maria, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu tenho esse vetor amarelo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais ou menos isso aqui, tá? Esse vetor VO seria o vetor que ia ser dado para vocês. Então, eu tenho o vetor VO, que é o vetor resultante. Ele pede para eu determinar as componentes, achar os outros dois vetores, VOY e VOX, que está no eixo Y e X do plano cartesiano, que deram origem ao vetor O. Então, para isso, eu preciso saber a direção do vetor, que é esse ângulo aqui, que ele chamou de alfa, tá? Então, conhecendo o vetor e o ângulo, eu consigo achar os dois vetores que formaram esse vetor resultante VO. Então, é o processo oposto ao que a gente já tinha estudado. O que eu fiz antes? Eu peguei o vetor VOY e VOX, juntei os dois e calculei pelo teorema de Pitágoras a hipotenusa, não foi isso? Todo mundo está compreendendo aí o que eu estou falando? Sim. Então, o que eu fiz? Eu peguei Sim. esse vetor Y e esse vetor X, apliquei Pitágoras e calculei a resultante, não foi? Falei para vocês, o vetor, por exemplo, o vetor tem 4 metros de deslocamento para o norte, 3 metros de deslocamento para leste. Qual o deslocamento resultante? Você vai calcular 5 para nordeste, por Pitágoras. Aqui é o oposto, ele vai dar o vetor VO 5, vai dar o ângulo formado entre VO e a linha do horizonte, que é a direção dele, e aí você vai calcular VOY e VOX, certo? Então, seria o processo contrário. Como a gente vai fazer esse cálculo, essa decomposição? Existe uma fórmula para isso. E essa fórmula, ela é determinada em função das leis do seno e do cosseno em matemática. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. Todo mundo entendeu que esse vetor VO, ele apresenta duas projeções. A projeção seria como se fosse a sombra do vetor. E a sombra do vetor no eixo cartesiano, tá? Então, eu pego o vetor VO e vou inserir esse vetor num plano cartesiano, nos eixos X e Y. Quando eu inserir esse vetor, a componente do vetor segundo o eixo Y vai ser o VOY, que corresponde à sombra desse vetor no eixo Y. Por exemplo, se eu ligasse uma lanterna aqui, essa lanterna ia bater no vetor e a sombra do vetor seria projetada no eixo Y. Ia ficar essa partezinha azul aqui, que eu chamo de VY. A mesma coisa se eu ligar uma lanterna aqui em cima. Essa luz vai bater no vetor e a projeção, a sombra desse vetor, vai dar a componente aqui no eixo X, que é o VOX. Então, VOY e VOX são as componentes ortogonais do vetor VO. E essas componentes ortogonais são chamadas de VOX e VOY. A projeção de VO em X, VOX, e a projeção de VO em Y, VOY. Tá certo? Esses vetores, eles estão no eixo, mas eles estão formando novamente um triângulo retângulo. Professor, Sim. tô com uma dúvida aqui. Pois não. Esses dois coisas aqui, cosseno e seno, são as fórmulas, né? São as Só pra fórmulas. Vou saber chegar lá, mesmo. não se preocupe com elas não, que eu vou explicar ainda, tá? São as fórmulas para a gente calcular as componentes. Essas componentes são as componentes segundo o eixo Y e segundo o eixo X. Aqui eu mostrei um vetor VO. A componente segundo X vai ser VOX, segundo Y, VOY. Observe que aqui eu já chamei o vetor de A. É outro vetor. Lembre-se que um vetor ele é representado por letras, tá? Eu posso chamar o vetor de X, de V, de Y, de Z, de A, de B, aí depende do autor da questão.
Nesse caso aqui, eu chamei o vetor de A. O ângulo foi chamado de beta. A direção de A. Se eu coloco o vetor A, insiro o vetor A no eixo cartesiano, e aí eu traço as projeções AY e AX, vocês observam novamente que nós formamos um triângulo retângulo, certo? Por quê? Quando chegar aqui, essa projeção aqui, nesse lado aqui, ó, fecha o meu triângulo retângulo. Então, AY vem para o lado de cá, a projeção de AY é igual a esse lado aqui. Então, AY forma um triângulo retângulo com a projeção AX e o vetor A. Concordam? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor o vetor aplicando a lei do seno e do cosseno em matemática, tá? Qual é a lei do seno? A lei do seno diz que o seno de um ângulo em um triângulo retângulo, ele corresponde sempre à razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Não é isso? E a lei do cosseno diz que o cosseno do ângulo no triângulo retângulo sempre corresponde à razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Beleza, vamos lá. Quem é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é esse aqui que eu estou fechando aqui com essa linha azul, que era para ser reta, mas está torta, tá? Eu já falei para vocês que eu não consigo desenhar com esse mouse. Então, esse lado aqui é a projeção do vetor AY. Tá certo? Vetor AY. Bom, transferi AY para cá e fechei o triângulo retângulo. Beleza. A corresponde ao que do triângulo retângulo, pessoal? A é a minha hipotenusa. Eita, que tá difícil hoje de escrever. Certo? A hipotenusa do triângulo retângulo. Concordam? Qual o ângulo que eu tenho? A direção. Quem é o oposto ao ângulo? A Y. Então, a Y é o meu cateto oposto. E quem está adjacente ao ângulo é o meu AX. Então, A é a hipotenusa, a Y é o cateto oposto e a X é o cateto adjacente. Todo mundo entendeu isso aqui, né? A Y é o cateto oposto, a X é o cateto adjacente e A é a hipotenusa. Ok? Bom, o que acontece? Se eu jogo na lei do seno, a lei do seno diz que o seno do ângulo, que no caso aqui eu chamei de beta, corresponde ao cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto, gente? A Y. Quem é a hipotenusa? Acabei de mostrar para vocês que é A. Então, eu sei que seno de beta vai ser a Y sobre A. Se eu quero calcular a Y, que é a componente segundo o eixo Y, se eu conheço o valor de A e do ângulo, eu consigo inverter a fórmula e achar a Y. A Y vai ser A vezes seno do ângulo, seno de beta, que é o que está aqui, ó. A Y é igual a A vezes o seno de beta. Então, essa é a fórmula para você calcular a componente AY, tá certo? E se eu quiser calcular a X, eu jogo na lei do cosseno. A lei do cosseno diz que o cosseno do ângulo de um triângulo retângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? A X. Quem é a hipotenusa? A. Então, cosseno de beta vai ser a X sobre A. Como eu quero achar a X, eu passo o A que está dividindo, multiplicando. A X vai ser A vezes o cosseno do ângulo. Então, essa fórmula permite que a gente calcule a componente AX desse vetor. Beleza? Conseguiram entender direitinho? Então, o que interessa para vocês? As fórmulas, tá?
Eu estou mostrando aqui para vocês como a gente decompôs e por que Vx e Vy, ou Ax e Ay vai ser calculado por essa fórmula. Então, AY sempre vai ser A vezes seno do ângulo e AX sempre vai ser A vezes o cosseno do ângulo. Se o vetor for V, VOX vai ser VO vezes o cosseno do ângulo, VOY vai ser VO vezes o seno do ângulo. Se o vetor for B, BX vai ser B vezes o cosseno vezes o seno do ângulo e BX vai ser B vezes o cosseno do ângulo. Sempre Y pelo seno e X pelo cosseno. Certo? Dúvidas? Tranquilo Não. aí? Ô, professor, rapidinho aqui. Sim, pois não. Cosseno e seno representam o quê? Representa a Com essa razão, mesma dúvida. o seno e o cosseno. Vocês não estudaram em matemática ainda, não? Não, Trigonometria? Não. Ah, nada. tá. Ainda não. Ah, então é por isso. Veja bem, não se preocupe não que vocês vão estudar. Nós temos, para um ângulo qualquer, nós temos sempre seno, cosseno e tangente, tá? Esse seno, cosseno e tangente, eles são valores estabelecidos por cada angulatura. Então, por exemplo, um ângulo de 30 graus, ele apresenta um valor de seno, um valor de cosseno e um valor de tangente, que são sempre constantes. Então, sempre que você pegar no caso aqui, a gente está falando de vetor. Em matemática, vocês vão ver os ângulos em um triângulo retângulo, em uma figura geométrica qualquer, que vocês vão estudar em trigonometria, tá? Mas o princípio é o mesmo. Sempre que você tiver um ângulo aqui, por exemplo, ó, nesse vetor aqui, beta, vamos supor que beta seja de 30 graus. O seno de 30 graus vai ser sempre igual a 0,5. Não importa qual o tamanho do triângulo, qual o tamanho da reta, esse é um valor constante. O cosseno também é uma constante. O cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2, que vai dar 0,87 aproximadamente. E nós temos o cosseno, nós temos a tangente também, que é um valor constante. Tá? Então, são constantes, são valores constantes daquele ângulo. Então, você pode ter um triângulozinho desse tamanho aqui que está na figura, ou você pode ter um triângulo gigantesco que tome, por exemplo, uma sala toda. Imagine que isso daqui seguisse aqui, ó, e viesse até aqui, certo? Só que o ângulo continua sendo de 30 graus. Beleza? O ângulo aqui não mudou. Então, se eu pegar esse lado aqui, ó, de baixo, e dividir por esse, eu vou ter o valor do cosseno do ângulo. Se eu pegar esse lado aqui e dividir por esse, que é a hipotenusa, eu vou ter o valor do seno do ângulo. Se eu pegar desse triângulo maior, esse lado, e esse aqui também, ó, dividir esse lado por esse, eu vou ter exatamente o mesmo valor desse aqui, ó, que é o seno de 30 graus. Então, é um valor constante, independente do tamanho da figura, do tamanho das retas. Então, você tem um valor, para cada ângulo, você tem um valor constante de seno, de cosseno e de tangente. Tá certo? Esses valores, vocês não precisam se preocupar. Vocês vão estudar em matemática, tá bom? Então, no caso de física, a gente vai passar para vocês os valores. Então, por exemplo, se eu falo que o ângulo é de 30 graus, eu passo o valor para você. Se eu falo que é um ângulo de 70 graus, eu passo o valor para você. Existe na matemática 3 ângulos que você tem que saber de cor, que é 30, 45, 60 graus. Mas aí a professora de matemática vai ensinar um macetezinho para vocês gravarem esse número, tá? Esses valores. Seno de 30, de 45, 60 graus. Seno e cosseno, vocês têm que saber de cor. Até para o vestibular, mas não se preocupe, que até chegar lá no vestibular e no Enem, vocês já vão ter aprendido esses valores, tá? Fiquem tranquilos com isso. Eu vou mostrar o exemplo aqui, vocês vão entender. Aqui, ó. Primeiro exemplo. Imagine um módulo, uma força de 100 newtons, que faz um ângulo de 30 graus com o eixo X.
Determine os valores das componentes fx e fy do vetor f. Então, eu quero que você calcule fx e fy, que são as componentes que deram origem ao vetor resultante de 100 newtons. Ele deu um ângulo de 30 graus. Aqui, eu não falei para vocês o valor do seno e do cosseno de 30, mas como agora eu estou sabendo que vocês não viram ainda em matemática, eu vou passar para vocês, tá bom? Então, não se preocupe com o valor. Aí vai estar na questão aqui o valor de 30, o de seno de 30 e de cosseno de 30, tá? Ou então tem uma tabela com os valores de todos os ângulos, uma tabela de função trigonométrica que aparece lá o valor Esses valores já vêm desses prontos ou ângulos. tem que calcular? Oi? Esses valores já são prontos ou tem que calcular? Não, já são dados prontos. Existe uma tabela de função trigonométrica, porque ela já dá calculado. Então, você vai lá e pesquisa. 52 graus vai ter o valor do seno, o valor do cosseno. 30 graus vai ter o valor do seno, o valor do cosseno. Entendeu? Já são os valores calculados. Você não precisa calcular, não. A tabela já te dá os valores de cada um. Do seno, cosseno e tangente. Tá? É um em função do outro. Por isso que o nome é função trigonométrica. Tá? Aí o que acontece? Você vai calcular aqui fx e fy. Fx eu disse para vocês que é pelo cosseno do ângulo e y pelo seno. Então vamos lá. Componente fx vai ser o vetor f vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, vale 0,87 aproximadamente. Então você vai pegar 100 newtons vezes o cosseno de 30, que é 0,87. 100 vezes 0,87, 87 newtons é o valor da componente Fx. E Fy vai ser F vezes seno de 30 graus. 100, que é o valor de F. Seno de 30 graus, eu não passei, mas estou falando que é 1 meio. 1 sobre 2. 0,5. 0,5 vezes 100, 50 newtons é o valor da componente Fy. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que se eu tenho uma força de 50 newtons para o norte, estou puxando uma caixa, por exemplo, com a força de 50 newtons para o norte. E aplico uma força de 87 newtons para leste. O que vai acontecer com essa caixa? Essa caixa vai deslocar com uma força resultante de 100 newtons na direção de 30 graus para nordeste. Entenderam isso aí, gente? Em primeiro ano, todo mundo entendeu? Sim. Nenhuma dúvida? Beleza. Preciso da participação de vocês, porque isso daí é difícil. Parece fácil, mas não é não. Então, se eu puxo um corpo de 50 com 50 newtons para o norte e outra pessoa vai e empurra esse mesmo corpo conjuntamente com 87 newtons para leste, ele vai deslocar com uma força de 100 newtons, 30 graus para o nordeste. Ou seja, eu peguei aqui e fiz o processo inverso do vetor resultante. Eu peguei esse vetor e esse ângulo, decompus e achei isso aqui. Se eu pegar e for calcular daquelas fórmulas iniciais lá que eu mostrei para vocês, cai no quarto caso, ângulo diferente de 30 graus, eu vou ter que jogar na lei do cosseno. Aí vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2a vezes b vezes cosseno de 30. Se eu fizer isso aqui, eu vou achar depois que tirar a raiz a resultante de 100 newtons. Beleza? Bom, segundo exemplo. Segundo exemplo, nós temos aqui um vetor A de módulo igual a 10 metros possui uma componente de módulo igual a 6 metros. Determine o valor da outra componente.
olha só, aqui já é diferente. Ele não está passando o vetor resultante e a direção. Desculpe. Ah, professor, então como é que eu vou poder calcular se eu não vou poder jogar a fórmula? Beleza, você não vai poder jogar a fórmula, você tem que analisar a questão. O que ele está passando? Ele falou que o vetor tem módulo igual a 10 metros. 10 metros é o vetor resultante, tá? Esse vetor aqui corresponde à hipotenusa. Uma componente possui Dá para módulo fazer por 6. Ele não lógica essa falou qual questão, é, né? mas tanto faz. Pode ser essa daqui ou pode ser essa. Vamos botar essa aqui do lado, vale 6. Se eu botar de baixo, inverte, dá no mesmo. Tá? Bom, isso aqui é o meu triângulo retângulo. Ele deu a hipotenusa, que é o vetor, e deu uma componente, que eu escolhi aqui, a componente y. Ficou sobrando a componente o quê? X para calcular, certo? Se eu quiser inverter, professor, se eu quiser inverter, tem problema? Não. Eu posso chamar aqui essa componente de baixo aqui de 6, que é a componente x, e vou calcular a y, que é a componente aqui, que eu não sei qual é o valor, que é a outra componente que eu quero descobrir. Então, eu vou lá e calculo o y, que é esse lado aqui, tá? Bom, como é que eu vou calcular isso se eu não posso jogar na fórmula, que eu não tenho ângulo? Se eu não tenho ângulo, eu não posso jogar. A y é a vezes seno do ângulo. Eu não sei qual é o ângulo, então não tem como eu calcular. Só que eu formei um triângulo retângulo, eu tenho dois lados desse triângulo. Então, eu sei que pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma do quadrado dos catetos. Isso vocês já viram, né? Já. Então, você sabe que pelo teorema de Pitágoras, nós temos o vetor, que é o vetor aqui, vamos chamar de A, é igual a AX elevado ao quadrado, mais AY elevado ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a AX ao quadrado, mais AY ao quadrado, é o que está aqui, certo? Bom, quem é o vetor A? 10, que é o vetor que ele falou. Então, 10 ao quadrado é igual a x, eu escolhi x, ax ao quadrado vale 6 ao quadrado, e a y é o que eu quero descobrir, que é a componente y do vetor, a y ao quadrado é o que eu vou descobrir, achar. E aí eu resolvo pelo teorema de Pitágoras. 100 é igual a 36 mais a y ao quadrado. Passo 36 para o outro lado subtraindo, 100 menos 36 dá 64, a y ao quadrado é igual a 64, tiro a raiz de 64, a y vale 8. Então, significa que a componente é 8. Por quê? Perpendicular cai naquele terceiro caso que eu passei para vocês. Como é que eu tiro a resultante? Eu pego os vetores e calculo por Pitágoras. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado e tiro a raiz. 8 ao quadrado dá 64, 64 mais 6 ao quadrado, que é 36, dá 100. Raiz de 100 dá 10, é a resultante do vetor. Então, volto a tirar o vetor resultante com 6 e 8 e acho 10. Aqui é o processo contrário. Eu pego o vetor de 10, tenho uma componente, acho a outra componente, que é 8, e calculei aí a componente do vetor. Então, eu fiz uma decomposição do vetor 10 em suas componentes cartesianas, 6 e 8 metros. Beleza? Meus queridos, nossa aula está acabando, nosso tempo está acabando. A gente vai dar um intervalinho, porque eu estou ainda ruim da garganta aqui. Quando for 8h20, a gente retorna. Beleza? Daqui a pouco a gente volta, que vai ter exemplos aí para a gente comentar com vocês. Valeu? Valeu, professor. Valeu, galera. Até daqui a pouco. Um abraço. Já já a gente se vê. Obrigadão. Tchau, tchau.